Hoje é sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Vamos então ouvirmos a palavra de Deus segundo o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio, quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de união ilegítima, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Palavra da salvação. Hoje Jesus dá um importante ensinamento sobre o casamento, o sacramento do matrimônio, que é querido por Deus desde o princípio, e que as separações, os divórcios, fala Jesus, não é querido por Deus, mas é pela dureza dos vossos corações. Porque Moisés, no Antigo Testamento, autorizou dar carta de divórcio em algumas situações. Mas Jesus fala assim: Moisés autorizou isso pela dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. O Pai os criou, marido e mulher, para que se unissem numa só carne, numa só natureza, e vivessem juntos, até que a morte os separe. Porque o amor de Deus não admite experiências. Vamos ficar juntos até que dê certo. Não é assim o amor de Deus. Deus ama até o fim. Foi assim que se manifestou o amor de Deus em Cristo. Ele deu a vida por nós, o esposo pela esposa, até a cruz, até derramar o sangue, até morrer. Então São Paulo fala aos Efésios que é assim também que o marido deve amar a mulher, até dar a vida, porque o amor de Deus é para sempre. Então marido e mulher devem se amar nesse amor que o sacramento confere, esse amor de Deus, para estarem juntos, ligados por um vínculo perpétuo e indissolúvel, de especial firmeza, em que só a morte pode romper, até o fim. Então, é possível sim viver o matrimônio até o fim. Se estiver unido com esse amor de Deus, dando a vida um pelo outro, não sendo egoísta, porque o que separa o matrimônio é o pecado, o egoísmo, cada um quer viver a sua vida, ninguém quer perdoar, ninguém quer ceder, ninguém quer recomeçar, aí vai se desfazendo, vai acabando aquilo que Deus uniu. Então é preciso permanecer unidos em Cristo, que nos dá o seu Espírito para poder viver essa aliança matrimonial até o fim. Então é importante fazer presente esse amor de Deus, um amor que ama, que não é egoísta, que não busca a si mesmo, mas busca sempre o bem e a felicidade do outro. É para isso está o matrimônio, para fazer presente esse amor de Deus na família, sobre a face da terra. Então não diga que é impossível, porque para Deus tudo é possível. Se tem Cristo no matrimônio, Ele une.
Ele faz com que a coisa aconteça, com que o amor se faça presente até o fim. Mas alguns não compreendem esse mistério, acham que é impossível, que é uma utopia. Não é. É o sacramento que Deus dá para se realizar gratuitamente como um dom de Deus. E Jesus fala que há alguns que não são aptos para o casamento, para o matrimônio, porque nasceram eunucos com problemas, outros são feitos eunucos pelos homens, no caso dos haréns, aqueles caras que antigamente tinham os haréns, castrava aquele cara para cuidar do seu harém, fazia o cara eunuco. E alguns, fala Jesus, que aqui está também o sacramento da ordem, o celibato sacerdotal, que alguns livremente se fazem eunucos célebres para o reino de Deus. Então alguns se abstêm do matrimônio, não porque o matrimônio não é bom, não, mas porque Deus chama a outra vocação. Então livremente se abstêm do matrimônio para viver a castidade, para no celibato, para poder servir melhor a igreja, aonde for necessário, aonde for preciso. Por isso o Catecismo da Igreja Católica chama o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, dos padres, chama de sacramento do serviço da comunhão. De modos diferentes, os dois têm a mesma finalidade. Sacramento do serviço da comunhão. Casar é servir um ao outro, para se complementarem, para constituir uma família, dar os filhos para Deus, ser um sinal do amor de Deus. A missão da família é importantíssima para transmitir a fé às novas gerações que vão compor a sociedade. Então a missão da família é importantíssima. É um serviço à sociedade, ao mundo, à igreja. Então a família tem essa grande missão querida por Deus. Então o sacramento do matrimônio é um sacramento do serviço da comunhão. Assim também o sacramento da ordem dos sacerdotes. É um sacramento do serviço, servir a igreja, doar a vida. Nos dois sacramentos exige-se sair do egoísmo, sair de si mesmo, se doar, servir, fazer o bem, evangelizar, no caso dos padres, também a família evangeliza. Então são dois sacramentos que têm uma missão: fazer presente o amor de Deus na face da terra, cada qual ao seu modo. Então Jesus fala que tudo isso é possível, porque desde o princípio Deus pensou isso, mas às vezes o pecado que entra vai destruindo o projeto de Deus pelo egoísmo de cada um. Então se exige a conversão, tanto dos padres como dos casais, para todo mundo se converter e servir a igreja, um na igreja, outro na família, cada um onde Deus colocou, com amor, com disponibilidade para o bem do reino dos céus, para a salvação de todas as almas. É fantástico, irmãos. O que atrapalha tudo é o pecado. Que o Senhor nos ajude na conversão para melhor servir a Cristo, servir as pessoas com amor, com entrega, com carinho. E eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.